Filhos criados, trabalho dobrado, mas se não tê-los, como sabê-los? E aquela clássica, ser mãe é padecer no paraíso. Todos esses ditos populares ganham muito mais sentido quando nos tornamos mães. E esse é justamente o objetivo desse canal, é falar do dia a dia de uma maternidade real. Sim, vamos falar e mostrar tudo isso por aqui. Mas para abertura, escolhi um tema que, na minha opinião, é o mais difícil: educação. E para esclarecer algumas dúvidas e nos ajudar nessa difícil missão, educar nossos filhos, estou aqui com a Márcia Botega de Paula, que é mãe de dois, o Pedro e a Sofia, e esposa, empresária. Aliás, ela faz um trabalho lindo para noivas, que eu prometo mostrar outro dia para vocês. A Márcia é habilitada pela Universidade da Família a dar um curso para pais falando de educação, e o nome do curso é Educação de Filhos à Maneira de Deus. Márcia, com a tua experiência, qual é o erro que nós, mães e pais, cometemos, ou é aquele erro clássico na educação dos nossos filhos? Cíntia, primeiro eu quero te agradecer, pelo convite, obrigada, é um prazer estar aqui contigo. E respondendo a tua pergunta, eu penso que temos 3 erros que a gente comete. O primeiro deles é pensar que a escola tem que educar o filho. A educação vem de casa, todos sabemos, todos falamos, mas é incrível como alguns pais ainda depositam na escola a responsabilidade de educar o seu filho. A outra coisa que eu vejo é quando os filhos estão em casa, se os 2 pais trabalham. Eles passam o dia fora ou o dia sendo cuidado por outras pessoas. Então, quando os pais chegam, eles têm ainda algumas atividades para fazer dentro de casa. Seja a organização da casa, seja se preparar para o outro dia, enfim. Então, a pouca atenção que os pais acabam dando para o filho, ou pouco tempo para ficar com eles, isso reflete também na educação. E mais uma coisa que eu penso que hoje em dia é muito fácil a gente estar com o filho no mesmo ambiente, mas não ter um tempo de qualidade com ele. E o estar muitas vezes é mais prático a gente deixar ele jogar no tablet, a gente deixar na frente da televisão até altas horas, ou videogame até altas horas, ou muitas horas, assim. Porque a criança, ela é muito criativa e ela tem muita energia. Então, o que acontece? Cada vez que a gente deixa eles por um tempo muito prolongado na frente da televisão, ou brincando no tablet, ou se divertindo na frente do videogame, tanto nós pais quanto eles filhos, mas principalmente eles, perdem do relacionamento familiar. É o terceirizar o momento do pai e filho. Exatamente, é terceirizar o momento pai e filho. Então, assim, esse curso que a gente ministra, ele é um curso totalmente voltado para a educação dos filhos mediante a palavra de Deus. Então, tudo que a gente aprende ali é bíblico. Nada fere a moral, nada fere a integridade, nada fere o relacionamento interfamiliar. Não há uma terceirização do cuidado com o filho, até porque nós cremos que os filhos, eles são herança do Senhor. E sendo herança, quem não gosta de ganhar uma herança? Uma herança é alguma coisa boa, a gente nunca pensa em algo ruim. Sempre bom, sempre maravilhoso, é algo esperado. Então os filhos são assim. E nesse curso, então, falando bem especificamente dele, tem um capítulo que eu acho o mais importante, que é o Começando Certo. Então, ali no Começando Certo, nós aprendemos que o relacionamento do pai e da mãe, ele tem que ser um relacionamento saudável. Porque imagina se o pai tem uma opinião de como educar e a mãe tem outra. Não há acordo entre eles. Sim. Não havendo acordo, a criança sempre vai distorcer a visão de um em relação ao outro. Porque a criança tem a estultícia dentro de si. Não que a criança seja má, mas já vem no pacote. Então, essa estultícia a gente tem que aprender a tirar dela. E isso a gente consegue fazer. Isso se chama educar um filho moralmente. Então, a gente aprende vários passos e técnicas de como lidar com isso.
Até que ponto eu tô certa em deixar que a criança decida onde nós vamos jantar, por exemplo? Porque é um acordo. Por exemplo, a criança, desde bebezinho até ali a pré-adolescência, eu brinco que a gente é o chefe. Então nós somos chefe deles. A gente literalmente manda e eles obedecem. Claro que com a maturidade deles, com o crescimento deles, o mandar fica diferente, porque a gente muda o jeito de falar. Por exemplo, a criança quando é bem pequena, que ela entra na casa e vai pegando as coisas, a gente diz não. Não adianta argumentar por que não. Ela não vai entender, ela não tem capacidade emocional, cognitiva ainda para isso. Ela só sabe que não é não. Agora, quando ela já passa ali dos 3 anos, que tu já pode dizer não, quebra, a criança já sabe o que quebra. Então, de acordo com o crescimento dela, a gente vai aumentando a informação. E na parte da adolescência, a gente já vira líder dos filhos. Mesmo ainda com toda a autoridade que Deus nos deu. Mas nós viramos líder, por quê? Porque toda a informação já está guardada na mente deles, nas prateleiras, como eu digo, do cérebro, toda a informação já está lá. Então, para cada movimento, para cada atitude, para cada questão, já está armazenado, porque a gente começou desde a infância. Então, ali a gente vira líder, porque é ali que eles vão precisar serem guiados com amor, com ternura e com um pulso firme também. De que forma eu consigo falar com uma criança de 4, 5 anos? Porque eles não têm esse raciocínio, né? Esse desenvolvimento todo de interpretação, de entender. Então, como que eu devo agir com essa criança? Para explicar para ela de que não pode mexer aqui. Se eles têm aquela curiosidade que eles precisam mexer, eles precisam colocar a mãozinha para entender. Sim. É a questão da atitude presencial dos pais. Porque toda criança e todo ser humano tem uma curiosidade natural, mas a gente também tem um limite. E a gente tem que ensinar o limite para a criança. Então, se tem uma criança aqui que vai colocar a mão e a xícara tá quente, tu vai dizer tá quente. E mesmo assim ela vai com a mão, aí tu diz, eu vou te mostrar o que é quente. Devagar, tu toca com a mãozinha dela ali. Ela vai aprender o que é quente. Na próxima, tu vai dizer, filho, tá quente. Ele vai lembrar do quente, não vai mais colocar a mão. Porque muito se engana quem pensa quando tu dá uma ordem, vamos dizer assim, pro filho. Não uma ordem porque ele é teu escravo, não é isso que eu quero dizer. Mas uma ordem porque não pode ou porque pode, tá? Muito se engana quem pensa que a criança já sabe o que tá fazendo. Ela não sabe, ela precisa ser ensinada. Então, quando a gente ensina dessa maneira, a gente tem a resposta que a gente precisa. E por que precisa? Porque a gente não quer que o nosso filho cresça mal educado, a gente quer que ele cresça bem educado, quer que ele saiba se defender, quer que ele saiba se argumentar, enfim. Mas para tudo isso a gente precisa encher eles dessa informação, precisa ensinar, precisa mostrar. E precisa ensinar o respeito também, porque quando vamos na casa de alguém, tem pessoas que não gostam que as crianças mexam. Aí tu diz, não, a titia não gosta que mexa. Mas não porque a culpa é da titia, porque é o respeito, ela não quer que seja mexido. Então a criança tem que ter a habilidade, vamos dizer assim, de chegar e não mexer. Simples? Não, é um trabalho. Mas com persistência a gente consegue, e não é muito tempo. 2, 3, 4 vezes, a gente já está conseguindo ter uma resposta bem gostosa e é muito gratificante. Falando um pouquinho agora dos maiorzinhos, como abordar o assunto droga, que hoje é tão difícil, está tão difícil criar um filho. O assunto droga, para abordar, é que tudo depende da idade, sabe? A gente não pode dar para o filho mais do que ele te pede. Por exemplo, o Pedro tem 7 anos. Aí ele chegou outro dia pra mim e disse assim, mãe, por que o cigarro mata? Daí eu disse pra ele, filho, porque dentro do cigarro tem um monte de componentes químicos. Usei bem assim deles. O que são componentes químicos? Daí eu tive que explicar, porque foi, né? Que eles misturam tudo aquilo e quando a pessoa coloca toda aquela fumaça pra dentro, o pulmão não consegue botar tudo aquilo pra fora e fica grudadinho lá dentro. E aquilo, quando fica grudadinho, faz muito machucado no pulmão. É a linguagem que ele entende. Como o pulmão não cura, como os outros órgãos, de uma forma fácil ou espontânea, ele vai ficando doente, a pessoa para de respirar.
E daí pode ser um câncer, pode ser uma falta de ar, enfim, fui falando conforme a linguagem Esse momento, dele. às vezes eu acho que eu falo, que eu assusto um pouco mais o Moisésinho, né? Minha filha, isso, não sei o que, acontece. E a pessoa morre. Sim, porque eu acho que é uma forma dele prestar atenção no que eu tô falando e gravar. Sim. E às vezes eu não sei, será que eu poderia ter falado isso? Ele é tão pequenininho ainda. Mas é que a morte é um processo, faz parte do processo natural do ser humano. Só que, né, alguns, infelizmente, parece que querem antecipar a hora. Mas faz parte de um processo. E eu vejo assim, não adianta mentir pro filho, porque a criança sempre sabe quando a gente mente. Eles sabem. O que tu pode contribuir pra gente sobre esse consumismo infantil? Que eu acredito que muitas vezes já vem de mãe, né? De mãe e de pai. Eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. E aí tem se criado crianças extremamente consumistas. Sim. Sabe que na minha infância eu não tinha tudo que eu queria, né? Porque a nossa realidade era outra, enfim. E a do meu marido a mesma coisa, a realidade era outra. E realmente, logo que a gente era casado e tal, a gente sempre dizia, a gente vai fazer de tudo pelos nossos filhos, enfim. A mesma mentalidade como qualquer pai, qualquer mãe. Só que quando a vida real começa a acontecer na prática, e a gente sai para comprar um presente pro colega que tá de aniversário, e a gente leva os filhos. Aí eles querem alguma coisa, seja qualquer coisa, ou porque viram na televisão, ou porque o colega tem, ou porque brincou na casa do amigo, enfim. Aí a gente cedia no início. Só que o Pedro tem 23 colegas e a Sofia tem 18. Então, soma e multiplica por 2. Não ia dar. Então a gente começou a explicar assim, olha, a gente vai no aniversário do colega, quando for o teu aniversário tu coloca na lista. Então aqui em casa a gente tem várias listas, lista pra Páscoa. Na Páscoa eles não pediram chocolate, eles disseram, a gente come chocolate todo dia, a gente quer um brinquedo, porque pra nós vai ser melhor. Chegaram nessa conclusão, ok. O brinquedo saiu mais caro que o chocolate? Saiu. Eu sei que saiu. Mas pelo menos eu sei que eles vão estar brincando, enfim, vão estar mais felizes e aí vale a pena. Quando fecha o tempo e os irmãos brigam. Ai, pois é. Como seria bom se os irmãos não brigassem, né? Ia ser tão mais fácil. Mas quando eles brigam é aquela história, eu sempre escuto as duas partes. Porque a gente não tá junto toda hora, 24 horas, os nossos olhos não estão em cima deles. Mas por isso que eu acho, assim, fundamental a gente conhecer o seu filho, sabe? Sim. Olhar nos olhos e saber, não tá me falando a verdade. Tá me falando a verdade. E criar esse relacionamento de saber ouvir. Porque quando a gente sabe ouvir eles não nos escondem as coisas. E eu acredito que a gente semeando esse tipo de atitude dentro de casa, no relacionamento, a nossa colheita vai ser na adolescência, que é uma parte crítica ali, né, para a transição adulta. Então eu penso assim, e a gente tem apostado desse jeito. Tem sabido escutar, tem conversado. Claro, quando eles brigam, tipo, hoje de manhã, eles estavam brincando e daqui a pouco fechou o tempo. Aí o Pedro empurrou a Sofia bateu no Pedro e já tava aquela gritaria e aquela bagunça toda dentro de casa. E eu perguntei, o que aconteceu? Mãe, a Mana é uma chata, ela não quer brincar comigo, ela tava me atrapalhando, e daí o Pedro me empurrou, enfim, a situação toda. Eu disse, bom, quem começou? Aí eles se acusam. Entende? Sim. Por isso que eu digo que vale a pena ouvir, porque daí quem começou acaba sempre dizendo, fui eu. Eu disse, então, por que tu fez? Sabe, eu tento sempre mostrar para eles a situação e mesmo assim cada um vai pro seu quarto e pensa. Acho que tudo que tu tem me falado até agora é uma questão de aquele tempo real pro filho, né? Parar, pensar, conversar. Conseguir sentir eles em qualquer situação. E tu falou há pouco de perdão, pedir desculpa. Ontem ainda tava assistindo um vídeo daquele pastor, que eu nunca lembro o nome dele, mas que ele é muito engraçado. Cláudio Duarte. Isso, Cláudio Duarte. E ele tava falando sobre isso, a importância de estimular o perdão dentro da nossa casa com os nossos filhos. Filho, eu errei, tu me perdoa?
Porque é tão triste ter um adulto que não consegue perdoar, né? Ele cresce um adulto que não sabe perdoar. Sim, porque se tu não tem a capacidade de olhar pro teu filho que saiu de dentro de ti e pedir perdão, tu vai pedir pra quem? Sabe? Tu vai ser... E se o teu filho não vê isso na prática, na íntegra, e a verdade que a gente faz isso, porque tu não pode pedir perdão com uma falsa aparência. A criança percebe, aliás, qualquer um percebe. Então, que tipo de adulto vai crescer? Um adulto egoísta, um adulto orgulhoso, um adulto que sempre tem a razão e que nunca consegue ouvir nenhuma parte, só escuta a dele e é a dele pronto? Nossa, não é saudável, entende? Sim. Com a tua experiência como mãe, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pros pais. Pais, falem pros filhos que vocês amam eles. Fala, eu te amo, filho, eu te amo, filha. Não é tão precioso quando um pai olha para o seu filho, o homem, e diz eu te amo, filho. O pai tem orgulho de ti. Quando ele olha para sua filha e diz te amo, filha, tu é a princesa do pai. Porque Deus, ele constituiu a família e o papel de cada um bem perfeito, bem certinho. Então, nós mães, enquanto nós somos o porto seguro, tanto dos filhos quanto do marido, da casa, porque é tão lindo quando o coração do marido confia no coração da esposa, né? A casa anda bem, tudo flui bem. Mas o papel do pai é aquele papel de proteção mesmo, é aquele papel de cura. Então imagina, pai, se tu olha pro teu filho e diz para ele que tu ama ele. Quão seguro, quão cavalheiro vai ser esse filho depois com a esposa dele. E para a filha, tu consegue imaginar qualquer um chegando para ela e passando uma conversinha e ela indo? Não, porque ela é segura de si. Ela sabe que ela tem um pai que protegeu ela. E esse sentimento, ele vai junto na fase adulta, vai junto com o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto. Então, a melhor parte é estar com eles. A melhor parte é namorar com o marido, com a esposa. A melhor parte é ter o dia da família. A melhor parte é ser casado. A melhor parte é ter família. Então, aproveita. Não faz do dia a dia, porque os desgastes acontecem, as briguinhas acontecem, as DRs vêm também, mas quando a gente escolhe amar, a gente tem sucesso. Quando a gente escolhe abrir mão do seu suposto direito, a gente tem vitória. Então, nada melhor do que amar mesmo. É o melhor investimento que a gente faz. Obrigada, Márcia. Lindo, vocês gostaram? Eu amei, tô me segurando aqui. Bom, nós somos cristãos, mas a gente não tá aqui em nenhum momento para pregar igreja ou religião. A gente tá aqui para falar de Deus, para falar da família, falar de amor, que é isso o que a Márcia acabou de dizer. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês, mães, pais, filhos. Então, meu filho, eu te amo muito. Ó, meu marido, eu também te amo muito, amor. E peço para vocês, se gostaram, se inscreve no canal. A gente vai ter sempre coisas lindas para mostrar para vocês. Me segue no Insta. Muito obrigado. Não esquece de agradecer a Deus pelo dia de hoje. Beijo. Tchau.